Imos comezar ca primeira conferencia. É un prazer e un honor presentar a señora Miriam Figueiredo Vieira da Cunha. Miriam Figueiredo ten graduação en Biblioteconomía pela Universidade Federal do Río Grande do Sul, en Brasil, mestrado en Información Científica na École de Hautes Études en Sciences Sociales de París, doutorado en Información Científica e Técnica no Conservatoire Nacional des Arts des Métiers en París tamén. Fez postdoutorado na Universidade Carlos III de Madrid en 2009 e actualmente é profesora do programa de posgraduación en Ciencia da Información da Universidade Federal de Santa Catarina. É autora dos artigos científicos publicados en revistas brasileiras, cubanas, inglesas e francesas de Ciencia da Información. E xa, sin máis, xa lle cedo a palabra. Obrigada. Bom, eu gostaria, vou falar em português devagarinho. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Conselho de Cultura e aos organizadores do Seminário de Convergência Digital nas instituições de memória por essa oportunidade de estar aqui, de conhecer a Galícia e de trocar ideias com vocês. Foi com muito prazer que eu recebi esse convite. Bom, vivemos num tempo de perplexidades, de muitas escolhas, de muitas perguntas e de poucas respostas. Os conhecimentos adquiridos num passado recente já não são suficientes para antecipar e prever o que nos espera, assim como não explicam a complexidade do que vivemos hoje. Na realidade, não estamos preparados para enfrentar esse momento, onde o excesso de informação é uma constante. Para Carneiro Leão, atualmente os recursos do conhecimento vão controlando, transformando e substituindo, em ritmo crescente, todos os demais recursos, sejam materiais, sejam energéticos. O que nos parece hoje inimaginável, talvez já tenha sido imaginado em lugares distantes e dificilmente caracterizáveis, nos quais se inventam as possibilidades de amanhã. À medida que novos meios se tornaram disponíveis para transformar e armazenar informação, mais informação é demandada, o que leva à necessidade de novas ferramentas para armazená-la num fluxo contínuo de transformações. Nunca houveram tantos profetas e nunca houve tanta incerteza com o futuro do planeta. Tentamos, com nossos olhares fragmentados da realidade, entender um pouco desse mundo, fazer conexões, criar pontes. Mesmo com todas as conexões disponíveis atualmente, nosso olhar é fragmentado, é sempre imperfeito, é pessoal, e às vezes contraditório. É um olhar que traz nossa marca, nossa cultura, nossa vivência, e de alguma forma tenta espelhar um pouco do turbilhão atual de pensamentos e ideias com os quais convivemos todos os dias. Enfim, nosso pensar é sempre provisório. Refletem, de alguma forma, em menor ou maior grau, o pensar dos outros, as trocas com colegas, as trocas com alunos, nossas leituras, nossas discussões, nosso fazer em sala de aula, nossos autores preferidos, os artigos que escrevemos. Enfim, tentaremos fazer algumas reflexões sobre o assunto, implicações das mudanças no mundo digital para os profissionais da informação. Quando fazemos escolhas, segundo Susan Sontag, não estamos apenas dizendo que isso é melhor do que aquilo. Estamos, na realidade, dizendo que isso é mais importante do que aquilo. Fazer escolhas é tentar ordenar a avassaladora dispersão e simultaneidade de tudo. Nesse sentido, fazer escolhas significa, inevitavelmente, ignorar uma boa parte do que se passa no mundo. Ora, nossas escolhas dependem de nossa capacidade de prestar atenção, uma capacidade sempre limitada. Mas é necessário ter em mente que esses limites podem ser sempre estendidos, e é isso que nos faz avançar. Nesse turbilhão em que vivemos, novas estratégias de cooperação
e uma nova arquitetura organizacional demandam competências distintas nos ambientes de trabalho e provocam uma necessidade de diferentes formas de organizar a informação. Essas mudanças são inerentes a um modelo econômico que introduz formas de gestão do trabalho e de socialização que valorizam o fazer em equipe, a interdisciplinaridade e o aprendizado contínuo. Essa revolução informacional, sabemos todos, foi possível a partir do desenvolvimento da globalização, um processo, segundo Garcia Marques, de sincretismo e integração cultural, que se produz sobre a hegemonia das sociedades industriais a partir do século XVI, e se caracteriza pela expansão do Estado moderno, do comércio mundial, da industrialização e dos direitos humanos, com todas as contradições que essas interações trazem. Trata-se de um sistema complexo, no qual se constata a aceleração de mudanças em todos os níveis da sociedade, em todos os tipos de comunicação e de informação. Nesse sentido, o fluxo informacional aumenta o intercâmbio entre culturas, entre instituições e entre grupos sociais, provocando transformações na estrutura de nossa vida social e pessoal. Assistimos ao desenvolvimento de novos espaços de trabalho, espaços esses fundamentalmente ligados às propriedades culturais e universais da informação, levando a mudanças e a novas formas de intermediação. Além disso, esses espaços profissionais levam a uma confusão de fronteiras e de limites entre as profissões, como parte do progresso de fragmentação e de dispersão do mundo do trabalho. Nesse sentido, se modificam o sistema das profissões e suas articulações, as estruturas laborais, os papéis e as relações profissionais. As novas especialidades e ocupações, frutos da revolução atual, surgem mais especificamente, no meu entender, na margem dos campos profissionais, nessas confluências e nesses limites entre as diferentes profissões. Nesses lugares, nessas confluências, surgem novas formas de olhar, novas formas de pensar. O novo é o que surge muitas vezes nessa periferia ou nessas margens, em espaços de convivência diferenciados, muitas vezes ou ainda mal definidos, muitas vezes como ruptura, representando uma dialética entre ruptura e mudança, ruptura e continuidade, entre núcleo e periferia. O novo, a margem, significa ir mais longe, significa cruzar fronteiras, descobrir caminhos, trabalhar juntos, trocar ideias. Dessa forma, através dessas transformações que aparecem nas margens dos espaços profissionais, surgem e se desenvolvem novas profissões. Outras, talvez, estejam nesse momento surgindo em algum lugar do nosso planeta. Diante desse cenário, podemos afirmar que na sociedade em que vivemos, existe uma crença compartilhada na capacidade da ciência para responder a determinadas necessidades. Ora, na realidade, é o desenvolvimento da ciência que faz avançar o mundo. Essa crença representa, talvez, a condição essencial da eficácia profissional. Se lembrarmos que a estrutura do saber profissional está fundamentada na ciência. Na realidade, os primeiros teóricos das profissões, segundo os primeiros teóricos das profissões, elas representam a aplicação de uma técnica, as profissões, desculpem, representam a aplicação de uma técnica intelectual a assuntos da vida cotidiana. O desenvolvimento desses novos espaços profissionais leva a uma confusão de fronteiras e de limites entre as profissões, como processo de fragmentação do mundo do trabalho. Nesse sentido, se modificam as articulações e as estruturas profissionais e os espaços e as relações. Atualmente, o que conta é o resultado imediato, a performance, a informação online. Todo recurso à memória lenta é visto muitas vezes como inadaptado ou como não pertinente. Ora, a memória lenta é aquela da reflexão, aquela dos livros, aquela do saber consolidado. Nesse sentido, faz-se necessário apelar para essa memória,
a esse saber para analisar informações e para buscar respostas. Se olharmos particularmente para o espectro das profissões ligadas à cultura e à informação, esses profissionais são impactados por essas mudanças de forma mais intensa do que os outros, porque seu fazer, sua atuação estão ligados à busca, à análise e à difusão da informação. Nesse sentido, nesse momento de perplexidades, de mudanças, esses profissionais têm um papel importante a cumprir, de forma a contribuir na análise das informações que transitam na web e nas instituições culturais. Nesse mundo em mutação constante, a missão dos profissionais da informação é cada vez mais necessária. Na realidade, em face do aumento do fluxo de informações, com uma grande quantidade de informações efêmeras, descartáveis, não confiáveis, é necessário expertise para a seleção da informação correta, da informação atual, da informação fidedigna. Ora, é necessário enfatizar que, apesar de todas essas transformações, a humanidade necessita conservar traços de sua cultura, de seu passado, de seu saber. Diante dessa realidade, os profissionais da informação veem uma contradição: buscar rapidamente informação e ter tempo para analisá-la, verificar sua pertinência. Segundo Melot, os profissionais da informação são uma nova espécie de especialistas que podem gerenciar os modos de acesso a esse saber, porque conhecem e dominam seus usos, seus limites e suas contradições. Na realidade, as transformações que acontecem nas profissões da informação refletem a evolução do sistema das profissões e apontam, como afirma Cronin, para mudanças de um núcleo tradicional, conhecido e delimitado, o núcleo dos bibliotecários, dos documentalistas, dos arquivistas, dos museólogos, em direção a uma periferia. Nesse espaço, é possível verificar de forma mais clara, como já afirmamos, as mudanças nas profissões. No caso dessas nossas profissões, arquivos, bibliotecas e museus, essas transformações são consequência da diversidade dos suportes, da diversidade das funções, da diversidade dos papéis, dos usos e das expectativas dos usuários, com relação ao tratamento e ao uso da informação. As estruturas das unidades de informação e de cultura e os setores de atividade onde a informação é necessária são cada vez mais diversificados. As mudanças tecnológicas e estruturais da sociedade da informação estão obrigando esses profissionais a redefinir seu lugar no mundo do trabalho. O desenvolvimento da indústria da informação abriu este campo profissional e o controle do conhecimento a uma população ampla de profissionais de várias áreas, como atestado pela ampla procura de mestrados e doutorados em ciência da informação por profissionais de outras áreas. Segundo Cousinet, o lugar das profissões da informação na sociedade se desenvolve através de um processo lento. Suas competências são questionadas cada vez que existe um avanço na tecnologia, e é o que vivemos agora. Vivemos, então, num mundo onde as fronteiras profissionais tendem a desaparecer e a se confundir, com novas colaborações e alianças que superam esses limites. Tudo indica que o espaço dos profissionais da informação continuará sendo um espaço importante e interdisciplinar, ocupado por diferentes profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Como afirma Julio Cubilo, devemos ser permeáveis a uma influência controlada de outras profissões. Na realidade, todas as profissões têm problemas com a gestão da informação e do conhecimento. A busca de sinergias e de encontros com outras áreas e outras profissões pode ser enriquecedora para os profissionais da informação. Gostaria de concluir evidenciando que as instituições de memória, bibliotecas, centros de documentação e informação, arquivos e museus, são, no meu entender, fortemente impactadas pelas mudanças do mundo atual, do mundo digital. Nesse sentido,
os profissionais que lidam com a informação, mais do que nunca, devem estar preparados para mudanças, para novas convergências, para um trabalho cada vez mais desenvolvido em cooperação com outros profissionais, para o diálogo e para a tolerância. Muito obrigada. Ben, a final da sesión da mañá haberá unha mesa redonda onde podemos, se lles parece, concentrar as cuestións e as preguntas que haxan. De todas formas, se hai algunha cuestión que se queira plantexar agora a relatora, pois, con moito gusto. Sí, Pedro López, no sé si... Lo que se nos plantea para los profesionales. El tema que se plantea también es la necesidad de una formación convergente de aquellos profesionales o futuros profesionales que tendrán que incorporarse a esta labor y a la convergencia de funciones, al menos en lo que respecta a la conservación, a la gestión de la conservación digital en general de este patrimonio reproducido digitalmente. ¿Cómo ve esta aproximación? En los años 80 hubo algo parecido en UNESCO y en el FIA respecto a la formación de los profesionales con aquellas escuelas comunes de archivos, bibliotecas y museos que después quedaron de alguna forma desvirtuadas por el paso del tiempo y la no implementación adecuada. ¿Cómo ve la situación actual respecto a esa formación común necesaria para estas profesiones? Me parece que há uma grande resistência a essa união que já preconizava a Unesco há 30 anos atrás, mas me parece que essa é uma necessidade. Vou falar principalmente do caso brasileiro. Estamos tentando, nas escolas de biblioteconomia e arquivologia, a fazer um ano inicial de estudos comuns. Mas, na realidade, aqui na Espanha, como no Brasil, como na França, que são países que eu conheço um pouco, há uma grande resistência dos colégios, das instituições profissionais a essa convergência. Me parece que se pode prever um futuro, que o futuro é em sentido a essa convergência, mas me parece que isso vai talvez demorar um pouco. Não sei se respondi isso a questão. Mais questões? A mí se me ocurre si se puede concretar cómo esa convergencia va a mejorar o panorama, a convergencia profesional, refiro ao panorama da xestión do tratamento diario das diferentes fondos e coleccións, sobre todo virtuais, ¿no? Pero ¿de qué forma concreta poderíamos decir que esa convergencia influiría? Eu lembro de um artigo de americano, me esqueci o nome, dos anos 80, também um pouco na época que a Unesco preconizava isso, da necessidade da gente pensar as instituições de memória, de cultura e de informação como instituições comuns. Na verdade, embora a gente não possa esquecer a história, na verdade, como cada vez mais com o mundo virtual nós temos a memória virtualizada, os documentos diferentes, que são diferentes de arquivos, de museus e de bibliotecas, acabam todos
convergindo nessa imensa biblioteca virtual, né? Então, me parece que o tratamento, embora seja um tratamento às vezes diferenciado, ele tende a convergir. Nós estamos falando de documentos virtuais, de documentos mesmo históricos que estão se tornando virtuais, e me parece que há necessidade de se pensar como instituições de memória e de cultura no total. Não sei se respondi a sua questão. Sim. Quer dizer, há uma necessidade, tanto de bibliotecários, de museólogos e de arquivistas, de pensar as instituições de memória globalmente, como preconizava a Unesco. Bien, puesto que nadie quiere preguntar de momento, vuelvo a insistir yo en el tema de la cuestión esta de convergencia en la formación de los profesionales. La resistencia de las instituciones existentes en la actualidad viene también en parte producida por la insistencia en la existencia de una especificidad profesional en lo que se refiere a la naturaleza de los archivos, las bibliotecas, los museos, etcétera, etcétera, ¿no? Esta resistencia podría vencerse en ocasiones a través de una gestión común por instituciones por encima de ellas, como es el caso de Canadá, donde en este momento hay una unidad que se ocupa del Archivo Nacional y de la Biblioteca Nacional, lo cual tampoco ha sido muy bien recibida por los profesionales, como sabe. ¿Sería esta una solución posible? Me parece que sim. Me parece que, apesar de, pelo menos no Brasil, parece-me que um pouco na Espanha, principalmente entre formação entre arquivistas e bibliotecários, há uma guerra surda. Mas isso é necessário, quer dizer, necessitamos vencer dar esse passo adiante. No Brasil, por exemplo, nós até há um momento, há um ano atrás ou dois, tivemos passo para trás quando os museólogos quiseram se separar da classe profissionais da informação, do que chamamos profissionais da informação, dizendo que eram outra classe. Mas, no Brasil, eles estão funcionando junto com a Associação de Profissionais da Informação. Então, se por um lado há uma resistência a uma gestão comum e a uma convergência de ideias, por outro lado, há essas associações que se formam, tanto aqui na Espanha, como na França, como no Brasil, de instituições de profissionais da informação. Eu acho que essa é uma guerra ainda longa. Eu lembro de uma palestra que eu fiz na Espanha em 99, que eu quase apanhei, porque falei dessa união. Mas, enfim, no Brasil também nós vemos entre os cursos de biblioteconomia, no meu caso, na Universidade Federal de Santa Catarina, entre os cursos de biblioteconomia e arquivologia, uma guerra cerrada, mas eu acho que temos que ultrapassar esse modelo. Me parece que as profissões querem segurar o seu espaço no mundo do trabalho, como dizendo, vou segurar o meu emprego. E me parece que nós temos que ter um pensamento maior, mais amplo, né? E acabar com essas gavetinhas ou escolas. Alguma questão mais? Bueno, a mí se me ocurre outra cousa ao fío deste tema, que supoño que isto dá para moito, pero na formación, agora que polo menos en España hai pois, facultades de biblioteconomía e documentación que incorporan arquivística, digamos que a formación está unificándose, pero eu ás veces penso que se esa formación que está moi ben, que sexa común e que poda coller un pouco de todo, non vai en detrimento das técnicas e das disciplinas que ás veces fundamentan e habilitan para traballar
en determinados centros, ¿no? Pues estou pensando, por exemplo, nos arquivos históricos, no que a necesidade de desenvolver unha formación amplia en tecnoloxía da información, en documentación, en diferentes aspectos de outras disciplinas cas que confluimos, poden ir en detrimento desa formación tradicional en disciplinas que son fundamentais para tratar despois os arquivos históricos, paleografía diplomática, historia das institucións. Entonces, eu non sei se a solución é que eso se desenvolva despois como un mestrado ou unha fase, digamos, posterior na formación, na que cada un vai escollendo un pouco o seu itinerario, ou hai que dar tamén xa unha base desde o principio. Bueno, eso falo un pouco tamén desde un descoñecemento que teño sobre eso, pero simplemente como un pouco unha percepción, ¿no? Me parece que essa base comum é necessária exatamente para se ter uma ideia mais ampla do mundo da informação e como acontece em algumas escolas francesas, me parece que a solução é essa, de uma formação já de segunda mestrado, né? Mestrado dos profissionais, de especialização. Quer dizer, você começar por um curso mais genérico, profissões da informação, e depois ir especializando. Me parece fundamental que o profissional da informação tenha uma ideia total ou geral da área. Eu queria plantear como no Brasil se está traballando en intentar confluir na formación, non? Un pouco se plantexou tamén o tema dos museos, porque me pareceu entender que só se falaba de bibliotecas e arquivos, non? De formación en bibliotecas e arquivos, e se ve factible esa integración da museoloxía nestes estudios, e un pouco tamén sobre que áreas de formación vería formación común. Bom, me parece que gestão da informação pode ser uma disciplina geral. Áreas como análise da informação de uma forma genérica, sem pensar exclusivamente em tipos de documento. Um pouco essa ideia de instituições de memória no total e me parece, estou pensando alto, a ideia do acolhimento dos usuários, que de alguma forma, que chamamos de referência, que de alguma forma é uma atividade comum. Uma coisa que acontece no Brasil, nos cursos que estão juntos, bibliotecas e arquivos, porque não conseguimos que os museus se incorporem, é introdução às ciências da informação, introdução à área de informação como ponto comum também. Muito obrigado. Eu vou partilhar também a experiência portuguesa aqui. Passa-se o mesmo que em Espanha e no Brasil, relativamente, eu diria, à resistência profissional. Pelo lado profissional, há uma procura de afirmação daquilo que é o arquivista, daquilo que é o bibliotecário, daquilo que é o museólogo. Do ponto de vista científico, estamos a tentar a convergência, ou seja, a convergência parece neste momento mais fácil ou facilitada, mais à frente, pelo lado científico, no sentido de
que eram antes, muitas vezes, as ciências da documentação, documentais, da documentação que depois, ciência de documentação e informação, mas que incorporavam 2 ramos, isto é, depois um ramo de especialização para os arquivistas e outro para o lado dos bibliotecários. Dizer que aqui há sempre, nós quando falamos da convergência, mesmo científica, e também em Portugal, grandemente para além dos referenciais de competências, para além dos considerarmos dentro dos profissionais de informação, os museólogos ficam sempre à parte. Mas do ponto de vista referencial, até europeu, não é português, europeu, continuamos a posicioná-los dentro da ciência da informação. Do ponto de vista científico, tem sido, sobretudo nos últimos 3 anos, 4, 5, tem sido o referencial base para a definição dos cursos de formação, quer de primeiro ciclo, quer de licenciatura, quer de mestrado e depois quer de doutoramentos. Os doutoramentos são recentes em Portugal em ciência da informação, quer dizer, um é mais antigo, mas tendo por base o referencial. No mestrado, por exemplo, dando o exemplo da Universidade de Lisboa, nós temos atualmente, não sei se é o último, se é o penúltimo ano, que temos um mestrado em Ciência da Documentação e Informação, muito focalizado na ciência da informação, no sentido em que talvez a convergência seja mais fácil, tirando o enfoque do documento para a informação, e este é aquilo que também, onde assentam muitos dos argumentos da profissão, que é o tratamento documental que é distinto, mas na verdade o tratamento de periódicos também é distinto das monografias, por exemplo, para não dar mais exemplos. E nós, na Universidade de Lisboa, iremos ter no próximo ano, ou no outro, depende da aprovação, porque ele está definido, uma nova estrutura de mestrado, em que assenta na ciência da informação, e o objeto é a informação, e aqui é comum, já não tem ramos específicos, ainda que do ponto de vista, eu diria, do mercado, porque nós também temos um mercado, e também temos que o defender, em algumas opções, isto é, um ramo é comum, como dizia, desde os utilizadores, pelas necessidades, expectativas e objetivos, pela pesquisa da informação, pelos recursos tecnológicos também são comuns, independentemente depois das características do software específico, o tratamento, só mudam as normas, no fundo, as janelas de entrada é que são distintas, mas as de saída muitas vezes são iguais. Desde a gestão da informação, da ciência da informação, da introdução, temos algumas dificuldades e temos dificuldades de a colocar no segundo nível, porque se há um referencial e se há um primeiro nível de formação, uma licenciatura, a introdução temos de a ter lá. Naturalmente que há sempre aqui contradições, que a Miriam falou em algumas, que é, podemos ter um mestrado, e temos tido isso, que é de especialização e para alguns é de introdução. Que isto é comum, não é exclusivo nosso e às vezes não tem nada de negativo. Eu costumo dar como exemplo, se eu quiser um arquivista para um arquivo de teatro, eu gostava muito que a licenciatura dele fosse em teatro. E depois com uma especialização em ciência da informação. Pronto, são estas contradições de resistências maiores de profissão, mais facilitada pelo paradigma da ciência da informação, acentuando o objeto de informação e menos documental. O que é que nós estamos aqui, como dizia há pouco, pensando no mercado, pensando nos interesses de quem frequenta também a formação, estamos muito, o ramo é comum, e a canalizar opções, aumentando o número de opções e abrindo mais, ou seja, não são aquelas opções que se abrem e depois apenas uma existe, pelo menos 2, convergindo, isto é, aqui divergindo, divergindo as opções para as áreas mais específicas. Isto é, as opções mais para o lado arquivístico, mais para o lado biblioteconómico, são as opções que resolvem muito isso, e o ramo, aquilo que é comum, mantendo comum na formação. Isto ao nível mestrado, nós ainda não abrimos o primeiro ciclo. Bom, eu vou... não sei se você fez uma pergunta, mas eu vou
falar um pouco sobre a experiência nisso, com relação aos mestrados e doutorados em ciência da informação. Eu vejo um pouco uma saída para esse problema na entrada de profissionais e pesquisadores de várias áreas do conhecimento, como economistas, advogados, sociólogos, linguistas, contadores, na ciência da informação. Eles vão fazer um mestrado ou um doutorado na ciência da informação. Então, o seu objeto de pesquisa será, por exemplo, os documentos contábeis, a moda, o teatro, como você falou, a música, temos muita gente da área de música também que vem falar, quer dizer, a informação em música, a informação em teatro, a informação em desenho, enfim, essa convergência de outras profissões dentro da profissão da informação, dos mestrados e doutorados em informação, eu acho que nos ajuda um pouco, porque são profissionais e pesquisadores que vão para o mercado, vão para a universidade, para trazer esses olhares diferenciados. Então, ao mesmo tempo que a gente vê, nós no Brasil temos dois tipos de mestrado, o mestrado profissional e o mestrado acadêmico. Então, se você quer se especializar, vai para o mestrado profissional. E se você quer mais ir para a área de pesquisa, vai para o mestrado acadêmico. Então, isso tem atraído profissionais de várias áreas. É difícil saber agora o que leva essas pessoas a buscar a ciência da informação, talvez um mercado de trabalho um pouco mais diminuído, talvez outras contingências. Mas me parece que isso aí leva um pouco a nossa área a se mexer um pouco. Sim, Luis Esteban. Hola, perdón. Bueno, yo no me considero un resistente, pero creo que voy a dar voz a la resistencia. Porque, bien, la ponente ha hablado de que el pensamiento es provisional y, por tanto, puedo cambiar de opinión en 5 minutos, ¿no? Y quizá ya cambié antes. Pero yo creo que hablo más desde el pensamiento provisional de la realidad, ¿no? Cuando hace 30 años que estamos hablando de la convergencia profesional, quizá no, no en estos términos de interdisciplinaridad, quizá la realidad es tozuda y está demostrando que algunas cosas no cuajan, no acaban de funcionar. Yo no me he considerado, en determinadas épocas he sido bastante resistente, pero no desde un punto de vista de resistencia profesional corporativa, sino yo creo que el problema es que la formación que se da a nivel universitario no es la adecuada para realizar para ocupar para ejercer determinadas funciones de trabajo. Y ese es el problema, porque la titulación en el sector privado no es un problema si se ejerce bien. La cuestión es, desde mi punto de vista, creo que hay 3 aspectos que serían la difusión de contenidos, la búsqueda y explotación de información y la preservación de información. La preservación es, evidentemente, los 3 ámbitos creo que pueden ser convergentes, especialmente la preservación porque cada vez más va a ser tecnológica y nuestro papel va a ser diferente. Por tanto, en lo que es la explotación y búsqueda de información, yo creo que hay más puntos de encuentro que de desencuentro, pero ahora bien, en el mundo de los archivos, la tendencia, desde el punto de vista profesional, yo creo que va a tender y está tendiendo cada vez más a que la gestión de documentos, al inicio del ciclo de vida, participando en la organización que produce los documentos, va a ocupar la centralidad de la profesión. Entonces, eso es realmente difícil de hacer converger con lo que se está debatiendo, ¿no? Entonces, la pregunta, como la situación en casa más o menos la conozco, pero sé algunas cosas del Brasil, pero sé que en Brasil la gestión de documentos, quien ejerce esa profesión
también se incorpora en todo este contexto de gestión de la información general o están trabajando también para ocupar un cierto espacio propio. Es decir, existe la tendencia también de hace unos años en que en determinados contextos la gestión de documentos pueda convertirse en una especialidad muy concreta, incluso en una profesión diferenciada, que para mí sería un error, pero esta tendencia también existe, ¿no? Entonces, quería saber su opinión. Sim, e no Brasil, me parece que a profissão gestão da informação virou um pouco uma moda. E se criaram muitas universidades que são universidades, cursos, desculpem, que são cursos de gestão da informação, que têm reunido engenheiros, informáticos, bibliotecários. Não sei dizer a você se isso é um erro, mas vou contar uma história de um curso de biblioteconomia que virou gestão da informação por uma questão de moda. No Brasil, ainda, apesar de todas as transformações, nós temos um colégio profissional muito forte, principalmente o dos bibliotecários. Então, se abriu esse curso Gestão da Informação, e esses gestores da informação ficaram sem uma cobertura, digamos, legal para a sua profissão. 5 ou 6 anos depois dessa formação acontecer, digo isso para os bibliotecários, hein? Se voltou atrás e se voltou ao curso de biblioteconomia, muito por uma questão dos colégios, que no Brasil se chamam conselhos profissionais. Então, no Brasil, a gente tem uma situação muito específica dos conselhos profissionais que meio que estão ainda travando essa evolução. Me parece que realmente, como você diz, essa ideia de cursos de gestão da informação ainda esteja um pouco, digamos, nebulosa. Não sei se respondi essa questão ou ainda trouxe outra pior, né? En eso creo que estamos de acuerdo, porque aquí hay mucho también curso y formación de gestión de información que también es una nebulosa, que desde mi punto de vista, por el conocimiento directo, tienden más a enseñar a utilizar herramientas tecnológicas que no a introducir metodologías y conceptos, ¿no? Yo me refería más específicamente a la parte diferenciada que es la gestión de documentos entendida como record management, ¿no? Y en el aspecto digital en las organizaciones. Eso, desde mi punto de vista, casa difícilmente con determinadas formaciones generalistas, ¿no? Y por otra parte, matizando mi comentario anterior, ¿no? De hace bastantes años, yo creo que lo que vengo a opinar o a defender es que mayormente el problema ya no se sitúa en asociaciones o colegios profesionales, sino en las universidades. Yo creo que el problema es que las universidades, ninguna universidad quiere perder cuota de alumnado, y ese es el problema. Entonces, cada profesor vende sus especialidades y es muy difícil integrar, sentarnos todos y discutir exactamente qué es aquello que sería mejor, excepto que aquí hoy salga una propuesta, ¿no? Esto sería muy interesante. ¿Qué es lo que sería conveniente en el futuro? Lo conveniente y lo que se está haciendo es bastante distante, pero yo creo que el peso de las universidades en los currículums académicos que están elaborando es más que discutible, al menos en Cataluña y yo diría en general en España. No sé en Brasil si puede avanzar. Me parece que também, que eu vou falar pelos cursos de ciência da informação, nós temos, aliás, como é que chama? Como ele falou, nós temos cursos ainda bem profissionais, biblioteconomia, arquivologia, museologia, e depois, em nível de mestrado, ciência da informação. Aí entra gente de todo lado. Nos cursos de biblioteconomia, arquivologia, museologia, quer dizer, os cursos específicos, vão entrando disciplinas de temas novos que tratam um pouco dessa convergência.
Então, aí talvez aconteçam mudanças. Há, como eu disse, uma contrariedade aí, uma ideia, isso no Brasil é muito forte, de coisas novas. Às vezes, essas coisas novas em matéria de gestão é uma delas, não vão se firmar com o tempo. E há algumas que podem ser matérias experimentais e que depois, com a evolução, se tornem definitivas. Então, me parece que esse espaço, concordo com você, que o espaço da universidade é um espaço de experiências, um espaço de inovação, e embora a gente tenha uma briga, digamos, com os conselhos, é aí que as coisas vão evoluir, né? Bien, cuando los profesores universitarios, que solemos ser muy críticos dentro de la institución, oímos la crítica desde fuera, las alarmas nos comienzan a sonar. Es verdad que la docencia universitaria en España, en relación a la formación común de archivos, bibliotecas, museos, centros de documentación, no es la más adecuada, sobre todo porque el inicio de la formación en estas materias se contempló en las diplomaturas como específicamente bibliotecaria. Y últimamente se incorporaron algunas materias que funcionaron como, digamos, añadidos para esta formación, confundiendo una formación común con una formación de bibliotecas. Esto alarmó a todos los profesionales, digamos, compañeros de los bibliotecarios, y hemos llegado a la situación actual no por mor de la propia acción universitaria, sino a través de políticas universitarias que nos han sido impuestos en general a través de la Unión Europea y de las políticas del Ministerio. Por ejemplo, la transformación de las diplomaturas y las licenciaturas en grados y maestrados. Y también, por otro lado, la existencia de estos grados con una formación común en toda España y la libertad absoluta de los maestrados. Es decir, cada universidad puede hacer el maestrazgo que le peta y en los cuales encontramos cosas muy interesantes de tratamiento de patrimonio, tratamiento digital, documento digital, etcétera, etcétera, y otros que responden a unos intereses, evidentemente, hay que reconocerlo, muy puntuales del profesorado que necesita asegurar también su puesto de trabajo. Entonces, en este sentido, yo creo que la universidad quizá no contempla una formación para la profesión, porque yo tampoco creo que sea exactamente su labor. Creo que esa labor debe ser compartida por las asociaciones, donde nos encontramos con un problema de fragmentación extraordinario en España, sobre todo si lo comparamos con Brasil o con Portugal, donde existen 2 o 3 asociaciones profesionales grandes, y aquí tenemos una asociación, por lo menos por autonomía. Cuando no hay 3 o 4, multiplicamos por 17 y el resultado final es catastrófico para la defensa de los intereses comunes, entre los cuales está también la formación. Yo, en el caso español, me parece que la responsabilidad no incumbe solo a las universidades, sino que esto debe de ser compartido con las asociaciones y también con las administraciones, porque las administraciones también tienen sus procedimientos de formación y sus procedimientos de selección. Y las nuevas necesidades deberían de incorporarse a los nuevos programas de selección. Y por ahora no vemos que esta convergencia tenga un papel protagonista en los programas. Só para rebater um pouco com a realidade do Brasil, com relação ao pós-grado, à pós-graduação, nós temos uma agência reguladora de qualidade, que é a CAPES, que, se por um lado a gente reclama muito, mas por outro lado ela tenta manter com avaliações trienais
da qualidade do trabalho, da qualidade das dissertações, das teses, da qualidade dos artigos publicados, bem ou mal, se garante um pouco essa estrutura de pós-grado. Então, no Brasil, se por um lado a gente reclama que não existe muita liberdade para a criação de novos cursos de mestrado e doutorado, isso acontece porque nós temos uma gestão de qualidade que eu acho que mantém um bom padrão no Brasil. Um padrão, digamos, aceitável. Ali outra. Hola, solo por aportar otra visión a todo este debate. Una visión desde el que tiene que buscar gente en el mercado para cubrir determinados puestos o que está ofreciendo sus servicios, ¿no? Entonces yo creo que, por un lado, soy totalmente defensora de esa convergencia. Yo soy parte de los que nos formamos en la convergencia, aunque luego hubo divergencia. Y siempre he agradecido mucho que mi formación hubiese tocado todos los distintos estados o posibilidades para desarrollarme, porque me han servido en distintas etapas de mi vida para desarrollarme en un sitio, en otro, y no tener que encasillarme en uno. Pero dicho eso, creo que tal como están desarrollando las cosas, ahí estoy de acuerdo con Luis Esteve, que la formación que se está dando no corresponde con lo que el mercado está demandando. Es decir, yo creo que hay un empeño, y es importante, o sea, no lo quito, en identificar todo lo que se enseña o los profesionales que estamos formando hacia las instituciones de la memoria, y ahí esa convergencia creo que ha quedado claro en los puntos que podía ser. Pero ¿cuál es el mercado de trabajo para incorporarse a esas instituciones de la memoria? Por lo menos en nuestra realidad, nuestro mercado es muy corto, es muy pequeño. No hay suficientes puestos de trabajo para que se incorporen los que salen de las universidades a las instituciones de la memoria. Y esa formación está ahí, es importante, pero quizá debería ser una especialidad, quizá no debería ser la base de toda la formación. Porque el tipo de profesional que se está buscando en el mercado está difuso, pero existe una demanda que se podría llegar a ocupar. Y ahí estoy de acuerdo en todos los procesos de e-administración. Hay una necesidad de profesionales de la información, pero no hay profesionales formados para aceptarlo. En todas las empresas privadas hay necesidades porque hay problemas de información muy importantes, sin embargo no identifican que esa persona que se llama archivero, archivista, bibliotecario o lo que sea, o documentalista, sea lo que ellos están necesitando. Y ahí hay un problema, digamos, entre oferta y demanda. Y creo que el ejemplo que ha puesto Luis Esteve también es muy interesante, ¿no? Aquel que se identifica como el record manager o el gestor de documentos, que está un poco buscando una formación muy diferente, o se está buscando una formación, o se necesita, no es que se busque, se necesita una formación muy diferente para afrontar los retos que esto está poniendo. Esto solamente para aportar en el debate. Creo que hay también otra área que no se ha comentado aquí, que además yo he tenido la suerte hace muchos años, pero de dar ese tipo de formación en las universidades que están funcionando, que es toda una serie de habilidades que se necesitan en cualquiera de las posibles especialidades en planificación, evaluación, gestión del riesgo. O sea, hay toda una serie de cosas que son comunes que estamos teniendo profesionales que saben muy poco de eso. Y eso es algo que tienes que usar, tanto estés en una institución de la memoria, tanto estés incorporado en un proyecto en una universidad, en una empresa privada, o estés trabajando en un proyecto de administración. Bom, me parece, eu acho que todo mundo que falou aqui tem a mesma ideia, que o mercado é muito dinâmico e o mercado, digamos, inventa nomes, denominações e profissões novas, né? A universidade não pode, de jeito nenhum, sair atrás e inventar junto. A universidade, me parece que tem que
não cair nesse modismo de nomes, como a gestão da informação, que foi, no Brasil, é um modismo que vai trazendo novas linguagens que não significam nada, mas, na verdade, formar um profissional, seja ele qual for, que saiba pensar, que saiba ter ideias, que saiba propor soluções. E essa ideia do saber pensar, saber ter ideias, saber refletir, não muda, certo? Se a gente consegue formar esse profissional, estamos com a vida ganha. Sim, Lourdes. Sí, saber pensar está bien. O sea que me estoy imaginando realmente hacer frente a todo esto que se nos ve, que está para mí, me parece que todas estas especialidades van a volver transparentes. Entón, eu imaginando e mapeando a educación que existe para tratar isto, creo que hai certos centros máis flexibles que se están facendo acopio desa formación. Por exemplo, se ti colles a formación que hai no mundo anglosaxón, as escolas de biblioteconomía, museoloxía das universidades están perdendo frente a outros centros con outros profesionais que despois a información que dan nada ten que ver co aspecto cultural ou patrimonial. Entón, o mellor tamén é bo que as propias escolas ou universidades sexan tamén un pouco flexibles e traballen que é o que reclaman, un pouco federados con eles, o sea, colaborativo, porque senón realmente aquí van quedar totalmente dispersos os conceptos de, por un lado, puro tecnolóxico e por outro, sí, saber pensar, pero o que nos ven riba implica, ademais de saber pensar, saber xestionar. Entón, eu penso que ese é o noso problema, non? Visto, bueno, non son docente, pero que fai falta que a administración dé certa flexibilidade para poder federarse a certos departamentos, traballar, porque que senón non sei como se vai facer fronte a isto. Sim, sem dúvida, eu acho que falta diálogo na universidade com essas ideias novas ou esses cursos novos que surjam. Por exemplo, nós temos na nossa universidade sistemas de informação, que é uma área dos informáticos. Sistema de informação não é uma área só de informáticos, mas eles criaram e os bibliotecários começaram a ficar preocupados. Nós vamos pegar o nosso lugar? Eu digo, não. Nós temos que ir atrás deles e conversar com eles e fazer coisas juntos, né? E, por exemplo, essa ideia desse seminário aqui, Instituições de Memória, nos traz essa junção, né? Esse diálogo. Me parece que na universidade ainda se trabalha muito compartilhado, né? Nós temos cada um seu espaço e mesmo que a gente tenha, por exemplo, no Brasil, as disciplinas eletivas, que às vezes se vai fazer em outros centros, a ideia da faculdade ou do departamento ou do curso ainda é muito corporativa, né? E a universidade deveria realmente fazer mais diálogo, ter mais diálogo entre os diferentes cursos, sem dúvida. Bueno, eu quería plantear dous matices, non? Algunhas cousas que se están dicindo. Unha, que isto da converxencia tampouco é nada novo, non? Son estes movimentos de especialización converxencia. Os que xa levamos unhos anos desto, recordamos perfectamente que cando empezamos a ter contacto con este mundo, pois o director da biblioteca era o director do arquivo, do centro coordinador de todas as bibliotecas da provincia, etcétera, etcétera, non? É dicir, que arquiveiro bibliotecario pois era a figura predominante en provincias, non? Que se decía en Madrid, non? Entón, bueno, creo que hai tamén algúns puntos para apoiarse no sentido de que hai unha certa cultura común, non? En relación á universidade, a min eu estou absolutamente de acordo e, en fin, con que a universidade é un espacio para aprender a pensar, a analizar, a decidir, en fin, a ter unha perspectiva máis que unha ferramenta de facer cousas,
e pensar como se fan as cousas, se se poden facer mellor as cousas. Lamentablemente, hai que decir que eso non corresponde ao que o Plan Bolonia, que está pensado para todo lo contrario. É dicir, que se sepa hacer, usted sabe manejar, luego non piense se o que usted fai lle vale a alguén ou non, non é ese o problema. O problema é aprender aprender, pues como se aprendía a apretar el tornillo de la izquierda, de la rueda del Citroën, e esa é na situación en que estamos, e non nos chamemos a engaño, o que temos neste momento na Universidade Española. Moitas gracias. Bueno, eu simplemente quería por aportar outro punto de vista a este debate, que creo que está ben que pensemos e reflexionemos sobre o modelo de formación na universidade, pero a min preocúpame tamén a formación dos profesionais que estamos nos centros de traballo, nos arquivos, nas bibliotecas e nos museos, e vou un pouco máis arriba, deberían tomar conciencia do importante que sería manter e planificar esa formación. Da mesma forma que se contrata continuamente a profesionais e empresas de foro, que é moi necesario e, ademais, é un coñecemento que fluye cara á administración. A administración debería ter unha postura máis proactiva e planificar a formación dos seus empregados, enviándoos a facer cursos de especialización. Pois estou pensando concretamente na administración. Sin ese papel activo da administración, o profesional que se formase a salto de mata, porque ten moito interés, porque lee todo o que lle cae nas súas mans e porque asiste a canto curso pode ir, porque iso é outro capítulo que estamos falando ás veces de cursos que costan 300, 400 ou 500 euros de matrícula. Entonces, creo que aí tamén hai un déficit que se debería cubrir e tomar conciencia da administración de que non pode recurrir de forma sistemática a que lle veñan a resolver a papeleta profesionais de fora ou empresas de fora e que os seus funcionarios, traballadores, debería preocuparse un pouco máis neste sentido por eles. Non deixando só a iniciativa de que curso hai, onde me matriculo e organizarlo, sino un pouco dirixindo. Tú estás neste posto, tens que facer estes cursos obrigatoriamente, porque non hai outra. Eu acho que, com relação a isso, no Brasil se nota muito, por exemplo, o aparecimento de vagas de trabalho que não tem, por um lado, a gente sem trabalho, e, por outro lado, vagas de trabalho que não conseguem uma pessoa exatamente por falta de formação. Então, a própria empresa deveria fazer com que isso, com que essa formação aconteça, quer dizer, a formação no lugar do trabalho, no seu lugar de trabalho. Então, no Brasil, grandes empresas já fazem isso, principalmente as internacionais, né, já fazem isso, uma formação específica para que os seus trabalhadores evoluam. Mas, mesmo assim, tem uma quantidade muito grande de trabalhadores, principalmente nível de formação média, formação profissional média, que não encontram pessoas capacitadas para ocupar os postos de trabalho, por falta de formação. Bueno, alguma questão mais? Pues entonces, imos facer unha pausa hasta as
até as 12. Ás 12 reanudamos a sesión.